Olá, como está? Deus abençoe em nome de Jesus. O dia veio, estamos aqui vivos, louvado seja Deus, e mediante a isso vou fazer o que é necessário e para o que eu fui chamada. Oh, glória a Deus, né? Chamada para levar o ID de Jesus, chamada para levar a palavra que vai realmente fazer com que pessoas se levantem, com que pessoas acreditem que o viver é muito bom, que viver faz bem, que viver é bom, realmente, volto a frisar, viver é bom. E quero falar sobre projeto de vida, exatamente isso. Nós precisamos aprender que para termos um projeto de vida é necessário que não busquemos estarmos nos lembrando de coisas do passado. O passado ele faz com que as pessoas fiquem estagnadas, né? Quando as pessoas ficam, no passado, se eu tivesse feito, se no passado eu tivesse ouvido, e fica, né, naquela compulsão, repetição, entrando naquele looping que vai fazendo com que a pessoa vá o quê? Se estagnando e perca a visão que ela precisa ter, que é a visão do presente, né? A visão do que ela e do futuro, presente, futuro. Porque o projeto de vida, ele não se atém, né? Ele não se concentra em possibilidades que sejam erros do passado. Então, vamos aqui comigo. Projeto de vida, ele se concentra nas possibilidades futuras. Ele se concentra nas possibilidades futuras, não nos erros do passado. Então, agora nós só iremos pensar daqui para frente aonde você está, que é o presente, e aonde você quer chegar. E para você poder chegar em algum ponto, é necessário deixar bagagens lá de trás ficarem lá atrás. Se você culpava ou se culpa alguém, né, por conta de não conseguir realizar isso, porque fulana ou fulano foi culpada, deleta isso da sua mente, né? O seu cérebro reptiliano, ele é atemporal, ele faz com que você fique vivendo situações que já passaram. E nós precisamos agora mostrar para o cérebro reptiliano que aquilo que passou e que te coloca em um ponto de estar parada, para você, aquela atitude, ela já não tem mais peso. Que o peso hoje para você é o do que estou vivendo e o que quero viver. É o que sou, né? O que quero ter. Essa é a posição que você precisa realmente tomar, né? Saiba que decisões, né, são coisas que você precisa tomar na sua vida, conscientizações que você precisa colocar, que você precisa pontuar, ações, sentimentos, né? São ações e sentimentos que você precisa fazer com que essas ações e sentimentos sejam para você como um aprendizado, Ainda tem tempo, ainda há tempo. Não importa se você se acha muito velha ou muito velho. Que isso? Você está vivo? Você está viva? Então não tem tempo para quê? Parei alguns segundos para você refletir. Comece com você mesmo, com você mesma.
Fale comigo. Eu estou com vida, eu tenho capacidade de sair do estado em que me encontro e ir para o estado em que eu quero. Eu vou estar passando para você ferramentas que poderão lhe ajudar a sair desse estado em que se encontra e ir para o estado que você quer. Mas é necessário realmente que você esteja anulando essas palavras. Não posso, não consigo, né? Isso não é para mim. Eu não vejo mesmo possibilidade alguma de chegar no ponto que eu quero. Para iniciarmos, eu sei que é difícil, eu mesma tive muita dificuldade, muita dificuldade. Isso aqui é uma agenda do ano passado, do ano de 2022. E eu a utilizo para fazer alguns pontos. Porque ainda mais ano passado, né? Ano retrasado, para ter uma ideia, ano retrasado eu nem agenda comprei. Ano passado eu cheguei a comprar, mas a agenda foi muito pouquíssimo usada. A agenda de 2023, louvado seja Deus, né? Estamos aqui em fevereiro e a de janeiro eu já usei bastante, graças ao bom Deus. Então pegue aí um caderno que você tem parado, uma agenda que você pouco usou e comece a colocar, né, na agenda, pega ali uma folha limpa e coloque na sua agenda as coisas que você deseja, o que você deseja para este ano na sua vida. É o primeiro ponto que eu vou te pedir para estar realizando para te ajudar. Mas que diferença faz eu manter na minha mente ou eu escrever? A nossa mente, às vezes, ela se atrapalha. Sejamos realistas. Quando nós anotamos, fica fixado aqui. Aí eu vou usar aquela frase, quando você escreve, você eterniza. Isso aí é uma chave, é uma das chaves para você fazer a virada, ok? Então, esteja anotando tudo que você anseia conquistar. Tudo. Não, procure esquecer a palavra mas e se não. Não use a palavra mas, e se acontecer, mas, e se eu enfraquecer, mas, e se eu desistir? Não use a palavra mas, a palavra mas, ela, M-A-S, ela anula tudo que nós colocamos de propósito na vida, ela anula. É o mesmo que dizer assim, olha, sabe, Deus me abençoa, eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus te abençoa, mas se não abençoar, que isso? Eu creio que Deus abençoa, mas se não abençoar, pronto, você já jogou por terra todas as palavras de crenças positivas que você se encontrava com esse mas. A mesma coisa é você virar para alguém e falar assim, olha, você é bonita, você se veste muito bem, você tem uma presença muito boa, mas, olha só, mas o quê? Né? Eu preciso de alguém que tenha todo esse perfil seu para ocupar aquele cargo, mas, detalhe, precisamos tirar o mas.
positivar, manter palavra e crer e agilizar, ok? Então, assim, é um dos pontos que nós precisamos estar tendo para nós originarmos, então, nosso projeto de vida. Porque pensa comigo, o que você acredita que seja realmente origem? Originar é você empreender. Originar é você procurar realizar. Originar é você empreender, é você procurar idealizar. E essa origem de empreender e de realização, ela traz para nós algumas vertentes. Eu até anotei aqui e vou dar uma lida. O projeto de vida pode ser definido como a visualização antecipada da vida que desejamos ter ou levar. Mediante a isso, vai implicar nas escolhas que você for fazer. Implica nas escolhas que eu faço. Se eu escolher sair do estado em que eu me encontro, eu preciso começar a agir, a tomar atitude. Mas cuide da atitude. Agora eu posso usar o mas, tá? Posso usar por quê? Porque eu preciso focar para você que você precisa cuidar da atitude que você vai procurar ter. Você quer abrir um escritório de design de interiores. Hoje em dia você consegue cursos gratuitos que já vão te dar base para isso acontecer. E não só para design de interiores. Eu quero fazer projetos arquitetônicos. Nós temos aí, olha, YouTube está aí, Google, te mostrando pessoas que estão aí se disponibilizando a darem cursos gratuitos na internet. E você vai poder fazer projetos. Quantas profissões que as pessoas estudaram anos e anos e anos e hoje em dia estão em risco de acabar. E assim, quem tem hoje a sua profissão, ela precisa também procurar estar todos os dias se atualizando, todos os dias procurar se atualizar, todos os dias. Porque hoje é questão de... Nossos trabalhos é sobrevivência. Uns anos atrás, você cursava uma faculdade, você ficava tranquilo. Não, aqui, olha, eu tenho esse código aqui comigo, e este código aqui, eu quando cursava, eu achava que eu fosse levar aquele código para o resto da vida, praticamente. E hoje em dia nós vemos que o direito, como ele está, todos os dias tem emendas, tem coisas surgindo, né? Leis que você não tem, assim, nem imaginava que elas fossem surgir. Não vou adentrar agora nesse campo, mas é um exemplo que eu estou dando. Me graduei a design de interiores há 2 anos e meio atrás. E preciso continuar me mantendo em estudo. Preciso continuar. Estou graduando pela misericórdia de Deus, olha que coisa boa, né? Em arquitetura.
e urbanismo. Mas assim, graduando, tudo muito atualizado, mas ainda assim tem que estar voltando, é necessário estar revendo. E os professores já falam, ó, isso aqui já está em vista de... Não se pode realizar um estudo e se manter parado. Se estiver parado, o que vai acontecer? Vai ficar para trás. É sobrevivência. Hoje em dia, tudo é sobrevivência. Então, vou deixar aqui essa primeira, né, fala, para não alongar muito. E no próximo encontro, eu já vou começar a falar de forma para ir te sacudindo um pouquinho mais, ok? Lembre-se, você é importante, você é capaz, você tem condição de chegar onde você quer, ok? Um abraço, qualquer coisa pergunte aí, me siga, se inscreva no canal, acione o sininho, vamos fazer um movimento para chegarmos lá, ok?